Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Beba isso e Andy, o milionário, pensou que era veneno, então o milagre acontece. Em uma enorme vila situada nos penhascos dourados de Malibu, onde o Oceano Pacífico sussurra seus segredos para as grandes janelas salientes, William Rua Stanford permaneceu imóvel em sua cadeira de rodas, congelado como uma estátua esquecida pelo tempo. Seu olhar estava vazio, fixo no horizonte, mas ele não via nada. Nem as ondas, nem os pássaros, nem o céu brilhante da Califórnia. Apenas um grande nada silencioso. Eram 6 horas da manhã. Como todos os dias, ele acordou cedo demais. E como todos os dias, ele se perguntou por que ainda acordava. William tinha sido um titã do mercado imobiliário, dono de dezenas de torres em Manhattan, hotéis em Las Vegas e ilhas particulares no Caribe. Respeitado pela mídia, adorado por investidores, às vezes temido por concorrentes menores, que ele não hesitou em esmagar. Construiu um império com pura força de vontade, frieza estratégica e capacidade de manipular números como um maestro manipula suas notas. Mas em 54 anos, ele não era nada mais que um homem preso em uma prisão de carne. E acidente de carro, que ocorreu numa noite de inverno enquanto ele cavalgava sozinho, o deixou paralisado nas pernas. O carro havia derrapado em uma estrada escorregadia. Ironicamente, ele nem estava bêbado, só cansado. 3 anos antes, os médicos foram categóricos. A medula espinhal havia sido cortada. Você nunca mais vai andar, disse o cirurgião sem rodeios. Desde aquele dia, William fechou todas as portas, tanto os da sua casa como os do seu coração. Ele não recebeu mais ninguém. Apenas Roberto, seu mordomo silencioso com um rosto neutro, Andrea, uma enfermeira discreta, mas eficiente, que o tratava mecanicamente sem calor, como se mantém uma máquina velha. Sobre mulher, Melissa, o havia deixado depois de 2 meses. Ela disse que não o reconhecia mais. Filho, Andrew não lhe dirigiu mais uma palavra. A última conversa terminara com um grito. Você controlava tudo, até o meu futuro. E agora que você não é nada, ainda acha que pode me dizer o que fazer? Desde então, nada. Silêncio. William tentou todos os tratamentos, todos os especialistas. Chegou a pagar $1 milhão a um neurologista em Israel por uma operação experimental. A operação fracassou. E quanto mais o tempo passava, quanto mais se fechava como uma ostra morta, cercado por seu luxo frio e seus arrependimentos congelados. Mais uma manhã, enquanto o cheiro do café enchia a cozinha e os jornais do dia se acumulavam sem serem lidos, William recebeu uma ligação inesperada. Um antigo parceiro, Geraldo Morton, que ele não via há 8 anos, queria falar com ele. Geraldo estava morrendo de câncer terminal, mas ele havia se recuperado. Não através da medicina. Não. Ele falou de um homem, um curandeiro do deserto. Não sei explicar, Will. Mas ele olhou para mim. Ele me tocou. E eu ainda estou aqui. Você sabe que sou cartesiano. Você sabe que eu sempre ri dessa besteira. Mas eu estou vivo. Ele não é um charlatão. Geraldo insistiu, chegou a enviar uma carta escrita à mão. Dentro do envelope, um nome. Elijah Bond. 2 semanas depois, um SUV empoeirado parou no portão elétrico da vila de Stanford. Um velho negro saiu lentamente. Vestia uma camisa bege, calças surradas e um chapéu largo de feltro. Seu olhar era gentil, mas profundo, como as raízes de uma árvore milenar. Ele não tinha mala, nem computador, nem caderno. Quando Elias ele entrou na casa, mas não cumprimentou ninguém. Não apertou a mão de Robert, o mordomo, nem de Andrea, a enfermeira. Caminhou em frente sem pedir informações, como se já conhecesse o lugar. Entrou na sala onde William estava sentado. Parou a 3 metros dele. Olhou-o longamente. Um silêncio pesado se instalou, quase sagrado. Então, sem dizer uma palavra, ele tirou uma pequeno frasco do bolso. O líquido lá dentro era marrom, espesso, quase turvo. Beba isso e ande, ele disse simplesmente. William explodiu com um riso amargo, quase demente. Você acha que eu sou burro? Essa coisa fede a terra e amargura. É como veneno. Ele levantou a cabeça com um sorriso de cinismo no rosto. Você está aqui para me vender um milagre por $2.000 o gole? Eu já comprei todas as mentiras, Senhor Bom. Coleciono-as como troféus. Mas está grande demais. Elijah não se mexeu. Aproximou-se e estendeu o frasco novamente. Você não tem mais nada a perder, ele murmura. Sua voz era suave, mas cada palavra parecia pesar 1 tonelada. Se o que eu digo for falso, você pode morrer, mas na verdade, você já está morto por dentro. William ficou ali paralisado, olhando fixamente nos olhos de Elijah Bond. O velho não se mexeu.
Ele ainda segurava o frasco na mão enrugada, como um padre oferecendo um cálice sagrado. Atrás deles, Andrea, a enfermeira, branco como papel, exclamou: "Que loucura! Senhor Stanford, o senhor não consegue engolir isso. O senhor não sabe o que tem aí dentro." E Roberto, acrescentou o mordomo com a voz trêmula: "Vou chamar a segurança. Esse cara é um impostor." Mas William levantou lentamente a mão, como um rei silencioso impondo calma. Seus dedos eram finos, suas unhas perfeitamente aparadas, mas seu gesto ainda carregava a autoridade de um homem que governou impérios. "Me dê isso", ele murmura. Elias não disse nada, apenas estendeu o frasco. William pegou-o com a mão trêmula. O copo estava quente e quase vivo. Ele o girou lentamente entre os dedos, observando o líquido espesso que grudava nas laterais como mel sujo. Ele levou o frasco ao nariz e inalou profundamente. Um cheiro ruim, uma mistura de terra molhada, raízes, ferrugem e cinzas frias, o atingiu violentamente. Ele fez uma careta. Uma sensação de náusea o sacudiu. Uma lágrima solitária escorreu lentamente por sua bochecha, acompanhando a curva de seu rosto magro. Ele não chorava desde a notícia de sua paralisia, nem mesmo quando Melissa foi embora. Mas desta vez foi diferente. Era medo. Era esperança. Então, sem pensar mais, ele levou o frasco aos lábios. "O que estou fazendo?" ele murmurou para si mesmo. Então ele egou de um tiro, como engolir veneno para escapar da dor. O gosto era pior que o cheiro. Amargo, acre e ardente, como se a própria terra estivesse entrando em sua garganta. Ele engasgou, tossiu violentamente, seus olhos avermelhados reviraram. E então, de repente, seu corpo sofreu um espasmo. Ele gritou. Sua cadeira de rodas tombou violentamente para trás sob a força da convulsão, jogando-o no chão com um baque surdo. Sua cabeça bateu levemente no carpete, suas pernas flácidas se contorcendo desajeitadamente. "Ele está tendo uma convulsão", gritou Andrea. "Chamem uma ambulância. Rápido!" Robert já estava pegando o telefone em pânico, mas Elijah levantou a mão com autoridade silenciosa. "Não. Deixe." "O quê? Você é louco." Mas Elias ajoelhou-se lentamente ao lado de William e deitou-se uma mão firme, quente e suave no peito, bem no centro do externo. Sua voz calma e profunda fluía como um bálsamo. "Respire. Ouça seu corpo. Ele fala com você há uma eternidade. Você não queria mais ouvi-lo, mas ele ainda está lá." William abriu os olhos, ofegante. Queria falar, gritar, pedir ajuda, mas não tinha mais palavras. E então, era como uma explosão silenciosa dentro dele. E formigamento, a princípio discreto, como uma chuva de agulhas sob a pele das pernas. Depois, um aquecer violento, crescente e insuportável, como se cada fibra nervosa em chamas estivesse despertando brutalmente após anos de silêncio. Ele gemeu e depois gritou. "São 2 cômodos." Seu maxilar se contrai. Seus dedos arranharam o carpete. Seus olhos reviraram nas órbitas. Andrea caiu de joelhos ao lado dele, em prantos, sem conseguir entender. Robert ficou ali, com o telefone na mão, as pernas dobradas de medo. E então, um dedo do pé se moveu. Um pequeno tremor, quase imperceptível, mas real. Depois um segundo. William sentiu isso. Ele é sentido de dentro com uma clareza assustadora. "Não, não, não", ele murmurou. "De jeito nenhum." Mas Elijah sorriu suavemente com os olhos fechados, como se estivesse ouvindo uma música que só ele conseguia ouvir. "Você renasceu, William. É doloroso, mas é a vida. E a vida, meu irmão, nunca é indolor." William ainda estava deitado no chão, ofegante, encharcado de suor, olhando para as pernas. Seus músculos vibravam. Sensações de formigamento percorriam seu quadril até os dedos dos pés. Era doloroso, como se cada nervo tivesse renascido com fúria após anos de agonia silenciosa. E ainda assim, era a dor o mais vivo que ele já havia se sentido. Ele piscou, ofegante. Não conseguia acreditar. Uma força desconhecida o chamava. Lentamente, com a força dos braços, ele rolou para o lado e começou a engatinhar. Cada movimento era uma tortura, cada respiração queimava. Mas ele não parou. Abaixo dele, o tapete de seda deslizava traiçoeiramente. Mas bem no fundo do seu ser, algo havia mudado. Ele não era mais um homem resignado a morrer sentado. À sua frente, a apenas 3 metros de distância, estava uma coluna de mármore branco, suave, maciço. Ele estendeu a mão, errou. Tentou de novo. Arranhou, procurou apoio. E então agarrou. Seus dedos tremiam. Seu corpo parecia chumbo. Mas ele está no elevador, centímetro por centímetro, como uma criança aprendendo a ficar de pé. Seu maxilar estava cerrado. Lágrimas escorriam silenciosamente, mas seu olhar ardia com uma determinação nova e indomável.
Elijah Bond, ainda ajoelhado perto do local onde o frasco havia rolado, observou. Ele não disse nada. Ele não se moveu. Mas em seus olhos brilhava um orgulho silencioso, um conhecimento antigo, como se ele estivesse testemunhando um nascimento sagrado. William soltou um gemido. Sentiu as pernas fraquejarem, ainda eles responderam. Seu pé esquerdo se ajustou. Suas panturrilhas tremeram. E então, num silêncio de catedral, ele se levantou. Ele era de pé. Depois 1128 dias passados sentados, o titã imobiliário caído tinha acabado de levantar, como um rei retornando dos mortos. Suas pernas tremiam, mas ele não se curvava. Ele colocou um pé na frente do outro. Seu equilíbrio era frágil, mas ele deu um passo. Então o outro. Robert, o mordomo, largou o telefone. Deu um passo para trás, com a mão na boca e os olhos arregalados. André se ajoelhou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela sussurrou sem perceber. Não é possível. Não é possível. Ninguém falava. O silêncio era tão profundo que era possível ouvir as ondas ao longe, os pássaros no céu e até o sangue pulsando nas têmporas. William continuou a avançar, cambaleando, mas de pé, em direção às enormes janelas salientes. O vidro refletia sua silhueta hesitante, mas orgulhosa. Ele apertou a maçaneta. A porta se abriu. O ar exterior atingiu-o no rosto, fresco, salgado, vivo. E pela primeira vez em 3 anos ele fora de casa. Sem cadeira de rodas. Sem assistência. O jardim ainda estava lá. A lavanda em flor. As oliveiras podadas. O caminho de pedras brancas. O sol envolveu-o como um manto dourado. Ele fechou os olhos. Uma luz suave iluminou seu rosto marcado. Ele respirou fundo. Seu coração estava batendo mais rápido do que nunca. Comentário. Ele respirou. Sua voz estava embargada. Tremia, mas carregava o poder de um grito silencioso finalmente liberado. Elijah se juntou a ele lentamente. Ficou ao lado dele, com as mãos cruzadas atrás das costas, o olhar fixo no oceano. Não sou eu, ele respondeu. E é a sua fé, a sua rendição, e a verdade que você se recusou a ver. Este mundo não é só sobre lógica e dinheiro. Há coisas que vão além dos olhos, e às vezes é preciso estar quebrado para ver o invisível. William olhou para ele, impressionado, pronto para implorar para que ficasse, para lhe fazer 1000 perguntas, para lhe agradecer, para se ajoelhar se necessário. Mas Elias simplesmente deu meia volta. Ele desceu os degraus do jardim, sem pressa. Abriu o velho portão enferrujado. E sem pedir nada, sem olhar para trás, ele saiu, como se nunca tivesse estado lá. Após sua incrível recuperação, William R. Stanford nunca mais voltou ao mundo dos negócios. A ganância, a sede de poder, as batalhas por participação no mercado. Tudo isso agora parecia trivial para ele, quase vergonhoso. Ele empreendeu uma grande gesto de transformação, tão radical quanto sua mudança interior. Ele vendeu a maior parte de seus ativos imobiliários, as torres de vidro, os hotéis de luxo, as ilhas particulares, e fechou vários de seus negócios, para desgosto de seus antigos sócios. Os bilhões que ele acumulou não lhe interessavam mais. Com essa fortuna, ele criou uma fundação sem fins lucrativos que ele chamou de O Espírito Andante, o Espírito Andante. Sua missão era clara: oferecer assistência médica gratuita, mas acima de tudo alternativa. As pessoas que a medicina convencional havia abandonado ou considerado incuráveis. William financiou a construção de clínicas em áreas rurais isoladas, onde a pobreza e as doenças eram abundantes. Ele convidou curandeiros tradicionais, xamãs, herbalistas, mestres da medicina ancestral, para compartilhar seus conhecimentos com as comunidades. Ele organizou seminários onde médicos ocidentais e curandeiros ancestrais aprenderam a trabalhar juntos, a combinar ciência e sabedoria antiga. Foi uma revolução silenciosa, uma ponte entre 2 mundos que muitos queriam opor. Em uma de suas primeiras aparições públicas em anos, diante de uma assembleia de cientistas, William fez um discurso que deixou o público sem palavras. Eu pensava que minha riqueza era meu poder, disse ele, com a voz firme, mas cheia de humildade. Eu acreditava que o controle e a lógica explicariam tudo, curariam tudo. Mas o verdadeiro poder não é ouro ou dominação. É perdão, é fé, é a humildade de aprender com aqueles que ignoramos ou desprezamos. Eu voltei a andar, não porque eu era rico, não porque eu tinha conhecimento ou tecnologia. Eu andei porque acreditei no que não entendia. E porque concordei em renascer. Ele concluiu com uma longa ovação de pé, com os olhos às vezes úmidos. Quanto a Elijah Bond, ele desapareceu misteriosamente. Ele nunca mais foi visto. Seu nome se tornou uma lenda entre pacientes curados, céticos reconciliados e almas perdidas.
Alguns diziam que ele era apenas uma sombra, um anjo, um espírito enviado para despertar aqueles cujas almas estavam em ruínas. Que ele apareceu somente para aqueles que perderam toda a luz. E quando a luz retornou, ele desapareceu como uma estrela cadente. Mas uma história ainda circula, em um hospital em Dakota. Um menino gravemente doente com câncer contou aos seus pais que um dia, durante a noite, um velho negro veio visitá-lo. Ele me disse, murmurou a criança, beba isso, e viva. E entregou-lhe um pequeno frasco com um líquido amarronzado semelhante ao de Elias. Os médicos estavam céticos e não sabiam o que pensar. Mas o menino sorriu pela primeira vez em meses.